Senhores, eu tenho que dizer que foi ótimo gravar, mesmo que esse curto período foi ótimo. Mas infelizmente eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar de gravar aqui porque eu vou comprar uma passagem pro Japão, vou achar onde o Kaneshiro mora e vou ter que enfiar a porrada nele, não vai ter jeito. A gente vai ter que cair na porrada. Esse capítulo, nossa, esse capítulo Lágrimas Azuis, olha, provavelmente o capítulo mais difícil que eu já li de Blue Lock. Eu falei que o 298 tinha sido mais difícil, mas não. Esse, caraca, enfim, vamos lá. Capítulo 299 de Blue Lock, Lágrimas Azuis. A gente começa com Bashir, o Otto e a galera do Barça comemorando, o Barça venceu, e o Nagi, o Rel, com aquela cara, meu Deus. A gente vê a reação de alguns jogadores, né? O Nanase inexplicavelmente sobreviveu, o Kiora também, nossa, pelo amor de Deus, mas enfim, não importa. O Raid, fiquei muito feliz que o Raid sobreviveu, e nós temos a lista dos eliminados, né? O Tokimitsu foi uma novidade, eu pensei que até que ele ia passar, assim, pelo decorrer da liga, pela última partida a gente viu que ele realmente não fez nada, não tinha porque ele passar, mas eu pensei lá no começo da Liga Negoísta que ele seria um dos que passaria. A galera da Muralha de Ferro do Sub-20, sinceramente, tirando o Aiko, todos eles eram inúteis. Então, só realmente o Aiko que prestava, não tem nada demais aí. E Gaguri ficou em 36º. Realmente o Gaguri não fez absolutamente nada a liga inteira. Tá até condizente com o personagem. Apesar dele ser maneiro, a gente gostar, o próprio Kaneshiro gostar, ele realmente tá colocando... O Kaneshiro, ele tirou o freio. Ele falou, gosta desse personagem aqui? Morto. Esse personagem tá sendo querido pela galera? Morto. Daqui a pouco o Barou vai ser eliminado porque o Kaneshiro tá o foda-se completo pra qualquer personagem que a gente ame minimamente. Tá nesse nível. E aí tem o Ego... É aquilo, né? Por mais que eu esteja puto, todo capítulo que aparece o Ego é maneiro pra caraca. E não me levem a mal, esse capítulo foi fenomenal, fenomenal. Mais um capítulo com uma das lições que Blue Lock passa pra gente. Isso foi maravilhoso, maravilhoso. Temos o Ego explicando que esses são os top 23 selecionados para a Copa do Mundo. O resto de vocês não é mais necessário aqui no Blue Lock. E aqui no mangá tá o famoso palavrão, mas... Eu vou admitir que o Lock Off ficou tão clássico no anime, ficou tão maneiro que eu acho que eu prefiro realmente o Lock Off que ele manda. Então, o Ego manda aqui o Lock Off. E o Izagi, pô, o Izagi é maneiro demais, né? Ele fica, caraca, Ego, mas como assim? E o Nagi? Cadê o Nagi? E o Ego explica que, olha só, o Nagi, ele não conseguiu se provar nessa partida, ele não conseguiu jogar sozinho, ele foi muito dependente, o Nagi simplesmente não consegue jogar. E aí o Rel, cara, o Rel, por mais que o Rel tenha limitado sim o Nagi, a culpa é do Nagi, não tem o que falar. Por mais que eu ame o Nagi, a culpa no final acaba sendo do Nagi. O Ego até fala, né, que a junção deles, essa relação que eles criaram, foi o que enfraqueceu o Nagi, mas no fundo, é responsabilidade do Nagi. Mas enfim, temos aqui o Rel falando que caraca, não faz sentido. O Nagi é um gênio. Um gênio como esse não pode morrer aqui. Tem algo errado, pelo amor de Deus. Conta de novo. E aí o Ego começa. Aí o Ego, nesse capítulo, o Ego não perdoou. Esse é o capítulo que eu acho que a gente viu o Ego mais puto na história de Blue Lock. O Ego tá muito puto, mas assim, muito puto. Ele tá completamente raivoso e ele dá aqui uma lição que, meu Deus, cara, esse é um daqueles capítulos que você fala assim, me fala um capítulo que define Blue Lock. Esse é um dos capítulos que define o que é Blue Lock. O Ego fala pro Rel, meu irmão, cala a boca, cala simplesmente a boca. Aqui só o que importa são os resultados. Então o Seishiro Nagi é um gênio, você deve estar brincando comigo. O talento de Seishiro Nagi já murchou, né? Dá pra traduzir assim, já murchou. Infelizmente eu não consegui o capítulo em português ainda. O talento do Nagi se esvaziou, não tem mais o que falar. Cara, que dor lendo esse capítulo, meu Deus do céu. Aí o Ego explica pra gente, talento não é o poder de acreditar nas suas habilidades, é o poder de acreditar e então você provar essas habilidades. Você tem que ter a confiança de que você consegue fazer, mas só essa confiança não basta, só o talento, só habilidade por habilidade não basta, você tem que acreditar em si mesmo, então provar que você consegue.
É uma das lições mais incríveis, porque é aquele negócio. Se você só tiver habilidade, se você for como Nagi, só tiver habilidade, mas tiver zero confiança, não tem o que fazer. Assim como se você tiver só confiança, mas você não treinar, não se aprimorar para que as suas habilidades floresçam, você também é inútil. Você tem que ter a garra e a habilidade de prosseguir. Pelo menos é assim que eu interpretei o que o Ego disse. E o Ego explica que o talento ele também muda dependendo da situação, das emoções que você tem no momento, dos seus aliados, dos seus oponentes. O ambiente muda o seu talento. Tanto que o Ego explica, o Blue Lock é um experimento para criar, é um laboratório de super evolução, como ele disse nos capítulos, é um laboratório de super evolução para criar o maior jogador de todos, para criar o maior atacante, o maior egoísta de todos. E ele explica que aquela jogada do Nagi, aquela jogada incrível, foi um momento fora da curva, podemos dizer assim. Foi um momento em que foi mais do que talento, como o próprio Ego fala. Aquilo não foi realmente um talento, foi um momento acima, foi um momento onde o Nagi ultrapassou um limite que ele tinha. O erro do Nagi Durel foi acreditar que aquilo era o verdadeiro talento e não simplesmente como eu disse, um ponto fora da curva. Foi acreditar que não. O talento do Nagi é tão incrível que só isso basta. E deu pra entender? O Ego tá dizendo que, olha só, um momento de talento não é suficiente para definir quem você é. Você tem que entender quem você é, entender que você pode ter momentos de talento, mas que aquilo não é o seu verdadeiro potencial. O seu verdadeiro potencial está em você treinar, está em você acreditar que você pode chegar lá, mas não acreditar que porque você teve um momento de brilho, você já está lá. E esse foi o erro do Nagi, foi isso que matou o Nagi. O Nagi acreditou que aquele momento era o suficiente. E isso é fantástico, cara. Isso é fantástico que o Nagi fala, que o Ego fala no caso, que é Nagi Seishiro tinha o sonho de derrotar Izagi e Oichi. E esse foi o maior erro do Nagi, porque no momento que ele cumpriu esse sonho, ele atingiu o fundo do poço. Porque isso é maneiríssimo, cara. Como o próprio Ego fala, você sabe qual é a maior causa para um talento se acabar, para um talento murchar? É a perda da esperança? É o desespero? É o medo? Nada disso. O que mais influencia a destruição de um talento é satisfação. E isso combina muito com o que o Kaiser falou quando ele estava despertando, que é o Kaiser se viu satisfeito, o Kaiser se viu como alguém que já estava num topo, então ele já se viu como alguém satisfeito, e ele não enxergava que havia um topo mais acima do que ele, ainda havia o topo do melhor do mundo, ainda estava fora do alcance dele, mas ele se viu satisfeito e não quis evoluir mais, e, como ele mesmo disse, ele teve que buscar o desconforto, ele teve que buscar esse desespero, que é o que o Nagi tinha que fazer. O Nagi, como um bom egoísta, nunca tem que estar satisfeito. Nunca tem que estar, não, agora eu cumpri o que eu tinha que fazer. Não. Como o próprio Kaiser fala, você deve buscar até o último segundo da sua vida o desconforto, a sensação de que não é suficiente, porque o maior egoísta do mundo nunca vai estar satisfeito. É até uma alegoria maneira essa página, onde tem o Noah e o Izagi indo para o topo do melhor, mostrando que o Noah não está sentado no trono. Por quê? Pelo que eu interpreto, é porque um verdadeiro egoísta nunca chega ao trono. Ele sempre caminha para o trono, mas ele nunca chega ao trono por quê? Porque um verdadeiro egoísta nunca está satisfeito. Sempre há algo a mais para alcançar, sempre há um degrau a mais. E o melhor do mundo vai sempre estar mais em cima, claro, mas nunca realmente no topo, porque sempre há um desafio a se enfrentar. E ele diz, ele joga na cara do Aurel, cara. Olha a cara do Aurel, que coisa terrível. Que a escolha de se juntar a Aurel foi o que matou o Nagi, foi o que deixou o Nagi satisfeito, foi o que fez o Nagi simplesmente aceitar que ali estava bom, que ali era o suficiente para ele. E ele manda essa frase maravilhosa, cara. Eu quero apenas os malucos, eu quero apenas os insanos, os sonhadores insanos que almejam estar no topo. Lixos que simplesmente estão satisfeitos com um resultado qualquer não são bem-vindos aqui. Vá pra casa, Seishiro Nagi. Nossa, cara, que dor lendo esse capítulo. Olha a cara do Ego, olha a cara do Ego pra cima do Nagi. Olha como o Ego tá puto, olha a veia saltando na cara dele. Meu Deus, eu nunca vi, como eu falei, eu nunca vi o Ego tão puto na história de Blue Lock. Realmente parece que o Ego tem alguma coisa com pessoas que a gente viu lá nos primeiros capítulos de Blue Lock, no episódio Nagi inclusive, de que
ele via que o Nagi se achava demais. Ele tem alguma coisa com pessoas que já se veem muito talentosas e alguma coisa com pessoas que não têm aquele fogo. Talvez o ego, a gente vai descobrir mais no passado do ego, eu espero, que o ego teve algum problema com pessoas que não tinham aquele fogo. Ele viu talentos morrer justamente porque pessoas estavam satisfeitas, justamente porque pessoas não tinham a chama que ele está falando aqui, não tinham aquela vontade de ser o melhor, ou se tinham, perdiam em algum momento, como o próprio Nagi teve. Ele teve por um segundo aquela vontade de ser o melhor e já perdeu isso. E é isso que o ego mais despreza. E nós temos na última página o Nagi falando por Rel, eu, e o capítulo se encerra. E se eu não me engano, o próximo capítulo se chama Inocente. Então eu assumo que vai ser o Nagi. O nosso próximo capítulo também vai me destruir. Vai ser o Nagi falando que, Rel, eu fui inocente. Nós fomos inocentes. O sonho de nós conquistarmos a Copa do Mundo, no final das contas, era um sonho inocente. E aqui é o fim da minha jornada. Eu espero muito que não seja. Eu espero muito que não seja. Mas infelizmente eu acho que essa é a previsão que eu tenho. E assim, eu tô completamente destruído com esse capítulo, sério, eu tô... Nossa, cara, esse capítulo... Assim, no capítulo passado eu tinha, tipo assim, 40% de certeza que o Nagi... Aconteceu alguma coisa pro Nagi continuar, e 60% que ferrou é o fim do Nagi. Esse capítulo me deu, tipo, 99% de certeza que é o fim. É o fim, não tem o que fazer, o Nagi vai ser eliminado mesmo. Eu tô... Caraca, que dor na minha alma, que dor. Esse capítulo, o próximo então vai ser pra fechar o caixão com cimento, porque, caraca, enfim. Esse foi aqui minha review do capítulo 299, um capítulo fantástico, uma das melhores lições de Blue Lock, fantástico esse capítulo e ao mesmo tempo horrível, um capítulo que dilacerou a minha alma, mas enfim. Deixem seus comentários, vocês acham que realmente é o fim do Nagi? Acabou? Acabou, é isso. O Nagi Seixiro está definitivamente eliminado ou algo ainda vai acontecer para que o Kaneshiro nos dê alguma esperança de que o Nagi retorne. Diga aí nos comentários, deixa o like, se inscreva. E é isso aí, valeu!